Opa, cheguei aqui. Olha só, eu fiz um vídeo comparando este aparelho aqui, que é o Ventus 440, com o Legend. O Legend da Nocta Macro. Olha só, o colega entrou aí me esculachando, dizendo que não tem comparação do Ventus com o Legend, que os dois são incomparáveis. Porém, eu digo o seguinte: pode falar quem tem, pode falar quem teve, concordam? As configurações realmente existem e mostram diferença significante dos dois aparelhos, concorda? Agora, se a gente falar de satisfação do usuário, será que a gente pode dizer que o Legend realmente esculacha o Ventus 440? Será que sim? Não sei. Porque a satisfação com relação a esse aparelho aqui dos usuários, dos compradores, é uma satisfação que eu acho que de 98,8% de todos que compraram esse aparelho. Você concorda ou não concorda? Falando em agrado para o público que adquiriu. Falando de utilização dos dois aparelhos, o Ventus e o Legend na praia, será que os dois públicos que são satisfeitos com o aparelho? Não vou falar sobre isso, mas sim agora fazer um comparativo. Você disse que o Legend realmente é totalmente superior ao Ventus 440. E essa fera aqui, essa máquina aqui, você conhece essa máquina? Não conhece, poucos conhecem. A Nocta Macro lançou esse aparelho aqui, uma máquina, realmente uma máquina, um aparelho já pré-configurado para você chegar a utilizar e já sair arrancando seus tesouros. Você conhece essa fera aqui? Não deve conhecer. Você deve conhecer o Legend, você deve conhecer o Triple Score. Esse aparelho aqui provavelmente você não conhece. Na minha opinião, teve pouca propaganda sobre ele. É o Double Score, mas eu, através das configurações, de olhando todas as especificações, cheguei até ele, não estou arrependido. Vamos falar um pouquinho desse aparelho, vamos comparar ele com esse aqui, principalmente para você que não conhece, principalmente para você que quer adquirir um aparelho com um custo-benefício que valha realmente a pena e que você realmente encontre seus metais preciosos, para você não gastar o seu dinheiro à toa, já investir naquilo que vai valer a pena, investir uma vez só. Vamos fazer um comparativo? Vou passar para você o comparativo das duas máquinas aqui, certo? Só que ainda vou dar uma coisa para você que ficar até o final nesse vídeo, dizer para você depois um aparelho, a Minelab, que se compara a esse aparelho aqui, e nós vamos fazer um comparativo de preço para você descobrir qual dos dois vale a pena você adquirir. Vamos fazer um resumo no final de presente para você saber qual aparelho que a Minelab lançou para competir com essa máquina aqui, e vamos fazer um resumo final de qual dos dois vale mais a pena. Tudo bem? Vamos ficar até o final, vamos fazer um resumo rápido dessas duas máquinas aqui para você poder conhecer, principalmente essa aqui. Então vamos lá, vamos começar. Versus Nocta Double Score. Vamos falar de tecnologia? Vamos. O Ventus 440 possui uma tecnologia que é múltiplas frequências simultâneas, caso você não saiba. Já o Double Score possui a frequência simultânea, SMF. A multifrequência dele é otimizada, tá? Para ambientes específicos. Vamos falar então de estrutura e peso. O Ventus vem com praticamente 440 ou 1,2 kg de estrutura simples, empunhadura confortável, pode-se dizer, enquanto o Double Score possui 1,25 kg, é mais robusto, empunhadura ergonômica de fibra de carbono, tá? Agora, se tratando de alimentação, o Ventus 440 ele tem que utilizar 4 pilhas AA, enquanto o Double Score ele tem a bateria de lítio interna recarregável via USB, muchacho, tá vendo? Vamos falar então de display e interface. O 440 tem uma tela simples de VDI, poucos botões para serem acessados, enquanto o Double Score tem tela colorida com iluminação e muito mais configurações nessa criança aqui. Resistência à água, vamos falar disso, que é uma das coisas principais. Ventus 440, apenas a bobina dele é submersível. Já falando do Double Score, ele é submersível até 5 metros de controle e bobina, tá? A CPU pode ser submergida. Os modos de busca dos dois, o Ventus 440 tem o Coin Joality de relíquias e custom, é campo, praia e mais alguma coisa, enquanto o Double Score tem parque, campos e praia, para você poder pesquisar à vontade. Desempenho do terreno praia, o Ventus bom em areia seca, instável na areia molhada. Não concordo com isso, tá? Segundo as especificações lá, tá? Enquanto o Double Score é estável em ambos, terreno molhado, terreno seco e etc. Se tratando de mata,
falando de mata, o Vanquish tem boa resposta, mas é uma resposta meio lenta, enquanto o Double Score tem uma resposta rápida, melhor rejeição de ferro. O bichinho aqui é sinistro para você que não conhece. Eu conheço, eu posso falar. Vamos falar de Rio, como é que os dois se comportam. O Vanquish não é. Não é. Ele não é submersível, já resume tudo. Enquanto o Double Score, ele opera submersível até 5 metros, voltando a dizer para você que não entendeu muito bem aí, quando eu falei nisso anteriormente. A profundidade de teste dos dois é média, os dois em areia seca de 25 a 35 centímetros, ou minto, a 30 centímetros. Em areia molhada de 18 a 28 centímetros, solo seco de 30 até 32 centímetros, submersivos podendo pegar até 32 centímetros dentro de Rio. Você está entendendo? O preço médio no Brasil, o Vanquish hoje deve estar, o Vanquish 440 deve estar custando aí uns 1.994, enquanto o Double Score você consegue encontrar ele a 2.499. Detalhe, se usar o meu cupom lá na página da Nokia, na hora de efetuar a compra, escrever Barão, você consegue um mega no desconto. Fala comigo sobre isso que eu te explico melhor. Resumo final dos dois: Vanquish 440, ótimo custo-benefício, ideal para iniciantes, uso terrestre, mas serve muito bem para praia, foi muito bem aceito, tá? Double Score é mais completo, submersível, mais robusto, é um bichinho sinistro. Conforme eu falei para você agora, eu vou dar de presente para você aquele comparativo. Você sabe qual detector de metais da Lab que se compara a esse aqui? Não tem ideia? Os dois batem quase juntinhos, mas nós vamos fazer um comparativo rápido aqui falando sobre especificações. Falando um pouquinho mais sobre ele, sobre as configurações não, especificações, fazendo um comparativo, tá? Vou falar para você, é o Xterra Pro. Vamos fazer um comparativo de Xterra Pro versus essa fera aqui? Faço para você, não sei muito sobre o Xterra Pro, mas dê uma lidinha lá, dá pra gente fazer um por baixo. Vamos fazer um comparativo dos dois, tá? O que eu posso dizer desses dois aqui? Posso começar por onde? Vamos falar de frequência. Frequência do Double Score 15 kHz mono. 15 kHz mono. Xterra Pro possui multi-Q 5, 10, 15 kHz mono. Os dois batem praticamente iguais. Modos de busca do Double Score, todos os metais, joias, moeda, enquanto Xterra Pro tem parque, campo, praia, com ajustes, tá? O display interface do Double Score colorido, moderno, toque leve, enquanto o Xterra Pro tem um painel monocromático com botões físicos. Submersibilidade dos dois. O Double Score, conforme eu falei, vai até 5 metros. Ele possui o IP68. O Xterra Pro também até 5 metros de profundidade. Os dois batem certinho. Bobina dos dois. O Score tem uma bobina DD de 11, enquanto o Xterra tem uma bobina de 12x9. Profile versus o peso ergonômico dos dois. Double Score 1,2 kg, enquanto o Xterra tem 1,3, mais pesado, vai cansar o braço. Bateria do Double Score recarregável USB-C, Xterra Pro recarregável USB. Tá bom? Deu para entender? O áudio do Double Score tem um alto-falante, mas o fone sem fio incluso. O Xterra Pro alto-falante, mais compatível com fone sem fio não incluso. Que nojo! Preço, vamos falar de preço, que é uma das coisas principais. Enquanto o Double Score deve estar custando uns 2.499, o Xterra está uns R$1.709. Na questão do preço, tá valendo a pena você investir no Xterra aí, mas esse aparelho aqui eu conheço, isso aqui é máquina, tá? Isso aqui é máquina, de 1.709 para 2.499, tem que pensar bem. Indicações de uso do Double Score para iniciantes, intermediários, Xterra Pro intermediários e avançado. Correto? Vou falar uma coisinha para vocês aqui. Essa máquina aqui, como que eu vou falar sobre essa máquina aqui? Essa máquina aqui é uma máquina já pré-configurada, certo? Como que eu resumo essa máquina aqui? Eu posso resumir dessa forma, porque para você poder resumir, você tem que ter. Eu já utilizei e posso falar dessa máquina aqui. Primeira coisa, antes que eu comece a falar, para você não achar que o cara é patrocinado, bababá, ppp, tititi e mais um monte de coisa. Não sou patrocinado, tá? Eu só me adaptei melhor com os Nokia, mas vou falar mal dos Minelab, sendo que
Sendo que depois de um tempo eu voltei e adquiri para mim essa máquina aqui, ó. Ela teve 100% de aceitação no mercado por quem utilizou. Quero que me diga aí, quem aponta aí e fala, eu não gosto do Vanquish, mas não venha falar que é por causa de bateria, que é por causa dele não poder ser submersível. Tô falando da utilização dele. Nunca vi ninguém falando mal. Pouco que eu utilizei. Se você não acompanhou a minha live, assiste a última live minha. A minha última live, qual foi meu primeiro achado com esse detector aqui, ó. Tá lá na live, quem tava assistindo era ao vivo, não é live gravada nem nada. Porque eu interajo com quem está assistindo, para mostrar que não é gravação. Mostro para você lá qual foi meu primeiro achado com o Vanquish 440. Então, eu não sou patrocinado, eu falo daquilo que eu acho que é bom. Eu não me adaptei com o Equinox, eu tive dor de cabeça com o Equinox, eu me aborreci com o Equinox. Só que com esse aparelho aqui tá até o momento felicidade, apesar da pilha. É só você botar uma pilha recarregável, pô. Botar uma pilha recarregável, comprar um carregador de pilha, acabou o problema, não tem dessa, pô. Essa pilha dura 3 caçadas aí, tranquilo. Você perde a mão, cansa seu braço, mas você não acaba com ela numa caçada só. Nunca, não tem jeito, pô. Mas vamos falar dessa máquina aqui, ó. Essa máquina aqui é uma máquina que para mim é um resumo, é praticamente um resumo do Legend. Ela é um Legend praticamente já configurado, já para você pegar e sair achando seus tesouros. O Legend não, ele precisa que você realmente estude, que você realmente haja nas configurações dele, que você tem que entender. Se você não entender, você não vai tirar bom proveito do Legend. Eu até hoje estou aprendendo com quase um ano ou mais de um ano com o aparelho. Me ajuda muito, é o cara do canal Detectorismo Familiar, é o meu amigo Magos, que ele desmembra esse aparelho de cabeça para baixo. Eles sempre que pegam uma configuração boa, eles mandam para mim, eu vou lá e replico, porque eu não tenho muito tempo para ficar quebrando a cabeça com isso, e utilizo para ver se dá certo, correto? Quer aprender sobre configurações, ativação das configurações? 2 canais aí, Magos do Detectorismo e Detectorismo Familiar. Os dois trabalham muito ensinando sobre as configurações dos aparelhos da Nokta. Agora, esse aparelho aqui é o que eu digo para você, é um aparelho para você pegar e já sair utilizando. Você não tem que mexer nas configurações dele, ele mal tem atualização, certo? Mas quando tiver, vai ter. Não quer dizer que não vai ser feita atualização para ele, mas é feito para pegar e ser utilizado. Eu fiz esse comparativo, mas realmente não tem comparativo com um aparelho que é multifrequência, um aparelho que tem balanço de solo, um aparelho que tem eliminação de ruído. Não tem comparação um com o outro, mas esse aparelhinho aqui, não fala mal dele não, porque eu gosto muito desse aparelhinho aqui. O segundo que eu tô com ele, eu gosto muito do Vanquish 440. Certo? Que agora faz parte do nosso arsenal também. Eu vou penar com ele, porque eu faço muita live em Ribeirão e vou estar utilizando ele lá também em Ribeirão. Vou ter que ficar colocando ele na perna para não afogar, com todo o cuidado do mundo. Então esse daí foi um comparativo do Vanquish 440 da Minelab com o meu amigo DurboScore da Nokta Macro. Para você que não conhece esse aparelho quase você não vê propaganda, poucas pessoas adquiriram esse aparelho aqui. O custo-benefício dele comparado ao tripé Score é inferior. Vale a pena esse aparelho aqui, tá? Vale a pena. A única coisa que eu não gostei nele, eu falo bem como eu também critico, correto? Sou neutro com relação a proteger os fabricantes, só falo o que realmente eu acho que é verdade. Uma das coisas que eu não gostei nele até o momento, que ainda não fizeram uma micro bobina para ele, eu chamo de bobina sniper, bobina pequenininha. Eu gosto muito de bobina pequenininha. Sobre o Vanquish 440, eu já pesquisei e descobri que tem essa daqui, se eu não me engano, é a V10. Se eu não me engano, tem uma V8 para ele. Olha que vou tentar negociar com o pessoal da Minelab se eu consigo com eles uma bobina menor, para ficar mais agradado ainda com ela. Só que a Nokta Macro não fez, se fez, tá pouco pequena. Eles devem ter feito uma bobina no máximo de 10 para esse aqui. Não tem uma micro bobina, eu quero uma bobina pequena, uma de 8 para esse aparelho aqui, ó, para mim poder conservar meu braço. Eu gosto muito de achar coisas pequenas. Quanto menor a bobina, menor a profundidade, porém menor os objetos. Pega objetos menores, para você que não entende muito bem de detectorismo, é assim que funciona. Eu não caço com profundidade, eu caço com objetos minúsculos.
quase microscópicos. Essa é a finalidade das minhas buscas. Pingentes, pedacinho de correntes, essas coisinhas pequenas. Então eu gosto, eu adoro uma bobina pequena. E eu estou desfavorecido com relação a esse aparelho aqui, ó. Esse aparelho aqui eu tô guardando ele para utilizar na praia. Não tem que ficar fuçando, ele não tem zumbido falso, ele é direto e objetivo, tá bom? O que eu sei, eu informei. Espero ter feito um comparativo à altura do que você procurava. Mesmo assim, caso não seja, deixa sua crítica, deixa sua opinião, que eu vou tentar melhorar cada vez mais aí na questão de passar informações para aqueles que querem adquirir o aparelho. Lembrando que aqui nós não protegemos nenhum fabricante, nós falamos somente a verdade, doa quem doer, correto? Principalmente as fabricantes. Desculpem aqueles que acham que eu falo muito nos meus vídeos, mas eu gosto das coisas nos mínimos detalhes. Tamo junto. Quer acompanhar um pouquinho a aventura do canal aqui, que a gente mostra só a realidade do detectorismo? Se inscreve aí, mete o dedo, se inscreve aí. Depois da manhã a gente tem live. Não sei se eu vou estar dentro do Ribeirão, inclusive com o Vanquish e com esse aparelho aqui, ou se eu vou estar num lugar onde está tendo uma festa esse final de semana, está lotado de gente, e essa festa está sendo feita no campo. Estou pensando em ir lá e passar o meu detector nesse campo para ver o que eles perderam lá. Quer acompanhar essa aventura? Mete o dedo e se inscreve. A hora que você não tiver o que assistir, você vai lá e acompanha, porque aqui aventura de verdade, aqui nós não enterramos nada para poder despertar sua curiosidade e fazer você se inscrever. A realidade aqui é nua e crua, principalmente para você que entrar no ramo do detectorismo, entrar sabendo o que você encontra com o detector de metais, tá bom? Poucos gostam da verdade, o brasileiro gosta de ser enganado, né? Ele gosta de assistir vídeo mentiroso, porque o vídeo que mostra a verdade igual o meu, o cara não quer se inscrever. Ou é ao contrário? Se for, cabe a você provar. Tamo junto, fico por aqui. Um abraço a todos, gratidão a todos que mandam mensagens nas minhas lives, tá bom? Desculpe a todos que de repente às vezes eu não consigo responder, mas sempre que eu possa eu respondo, mesmo que seja, nunca é tarde, nunca é tardio. Tamo junto. Agradeço mais ainda a você que assistiu esse vídeo até o final. Você teve paciência para assistir até o final? Teve paciência para estar ouvindo o que eu tô falando agora? Prova para mim, deixa sua mensagem e fala: eu te tolerei até o final. Fico por aqui, um abraço a todos de coração, fui.